Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Eu queria orar com vocês, porque eu sei que senão fica aquele sistema de senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, vira uma academia gospel. E aí depois nós vamos compartilhar um pouco da palavra. Eu creio que Deus vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus. E nós vamos estar trazendo mais ensino. Então por isso que eu reforço o que o pastor falou. O que você puder, anote, porque isso depois vai servir como prática para a tua vida. E você vai ver que muito disso que eu creio que o Espírito de Deus está trazendo para a tua vida nessa noite, amanhã também, domingo, nós vamos crescer muito no Senhor, para a glória do nome do nosso Deus, e nos tornarmos guerreiros. Amém? Não adianta querer tomar posse de bênção nenhuma se nós estivermos doentes, se nós estivermos fracos, porque logo depois nós perdemos aquilo. Nós temos que estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para tomarmos posse daquilo que Deus nos prometeu pela sua palavra. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós estamos na tua presença nessa noite, ao teu nome glória, força e honra na revelação de Jesus de Nazaré. Pai de derrimanda lavassuda e comanagachai, nós entramos diante de ti pedindo perdão pelos nossos pecados, por palavras, pensamentos e obras, e queremos pedir, Senhor, cerca esta igreja agora com anjos de guerra para o louvor do teu nome. Envia quantos anjos o Senhor achar necessário a essa casa agora. Coloca anjo também do lado da tua serva, do teu servo, trazendo a tua bênção, trazendo a tua graça para o louvor da tua glória. Deus, libera anjos também na nossa casa, na nossa família, nos nossos bens, em tudo que está ligado direto ou indiretamente a nós, e que o teu nome seja bendito na beleza da tua santidade. Meu Pai, eis aí teu povo, eis aí a tua palavra, fala conosco pela tua palavra para a glória do teu nome. Sabemos que o Senhor nos chamou para conquistar, para tomarmos posse, e nós queremos pela fé, Senhor, tomar posse de tudo aquilo que é direito nosso, que é nossa herança, que nós temos em Cristo Jesus. Receba o nosso louvor nesta hora, receba a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura de um texto, e eu queria propor que você pudesse se assentar para nós lermos esse texto, porque senão você vai ficar um pouco cansado. E eu queria te convidar a pegar a sua Bíblia e caminhar no livro de 1 Samuel. Nós vamos ver um momento na vida do surgimento de Samuel e a história que antecede a ele. E muito disso está ligado à tua vida e à minha vida. E eu creio que Deus vai estar te ensinando algumas coisas hoje, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 1, nós vamos ler dos versículos de número 1 até o versículo de número 18. Não quer dizer que a gente vai concluir esses 18 versículos hoje. Pode ser que a gente consiga só a parte inicial, pode ser só a metade, eu não sei. Mas basicamente nós vamos estar trabalhando nesses textos para que a gente possa crescer diante de Deus para a glória do nome do Senhor. Só que eu queria pedir algo. Eu queria pedir, eu acho que eu vou pedir para você, pastora, para você fazer essa leitura para a gente, desse texto. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 1, do versículo de número 1 até o versículo de número 18. É quando um homem vai se levantar, chamado Eucana, com duas esposas, Penina e Ana, e aí vai vir um momento profético do surgimento de Samuel. Preste bastante atenção nesse texto. Tem como ler para nós? Houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre.
E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois de comer e beber em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Vou te contratar depois. Esse texto, eu acho ele maravilhoso, porque eu entendo algo diante de Deus, que como cristão eu fui chamado para ter o melhor dessa terra. Você concorda com isso? Você concorda que Deus tem para você o melhor dessa terra? Mas muitas vezes, algo que é interessante ser ministrado na igreja, é que muitas vezes nós pregamos isso, vemos isso na Bíblia, mas muitas vezes parece que isso não é verdade na minha vida. Parece que rompe na vida dos outros, mas na minha vida não rompe. E uma coisa que eu preciso entender é que certas coisas Deus só pode me dar, primeiro, nunca esqueça o que eu vou te falar agora, certas coisas Deus só pode te dar depois que você aprende a viver sem elas. Porque tem muita coisa que Deus não te deu, porque você fica preso a essas coisas depois que Deus te dá. Então, quando você aprende a viver sem, está na hora de Deus poder te dar. Já viu o jovem, quando fica naquela ânsia: eu quero casar, eu preciso casar, meu Deus do céu, eu quero casar logo. Jesus me dá uma esposa, eu digo aqui, ai Senhor, você tem poder. As irmãs, né? Não quer ficar com a titia, para a vovó, para a bisavó, para a tataravó, não sei mais o que. Senhor, eu preciso casar. Deus não vai te dar marido, não vai te dar esposa, enquanto você não aprender a viver sem. Quando você souber aprender a viver sem, Deus vai te dar o melhor homem dessa terra. Quando você souber viver sem, Deus vai te dar a melhor mulher dessa terra. Porque casamento, meu irmão, não resolve o problema de sexo de ninguém. Muitas vezes a gente quer casar para evitar abrasamento, mas Deus quer que você tenha controle. E quando você tem controle e domínio, Deus pode te dar. Tudo aquilo que você consegue em Deus aprender a viver sem, Deus depois te dá, porque aquilo nunca vai ser a primeira coisa da tua vida. E quero te dizer mais, nem Deus pode ser o primeiro na tua vida. Pastor, misericórdia, por quê? Porque o que é primeiro hoje, amanhã pode ser o segundo, e depois pode ser o terceiro. Deus não tem que ser o primeiro da tua vida, Deus tem que ser tudo da tua vida. E aí as outras coisas podem ser a primeira, a segunda, a terceira, mas Ele tem que ser tudo da tua vida. E eu entendo uma coisa: eu não posso dar para um filho meu algo que ele queira, se ele não tem condição de administrar aquilo que eu estou dando. Eu tenho filhos agora, os mais novos, os gêmeos estão com 17 anos, o tormento é carro. Eles querem dirigir, eles acham que dirigem, eles acham que são bons demais, não tem carteira, mas não tem problema, eu só vou até ali na padaria, é aqui pertinho, eu vou para a igreja, eles usam até a igreja para ir de carro, mas eles querem, né? Tudo é motivo. Não é porque ele quer buscar Deus, é que ele quer ir para a casa de Deus de carro. Se Deus vai estar lá, não tem problema, mas eu fui
questão é essa: se eu dou para eles o carro, agora não sendo o tempo, aquilo que seria bênção vira maldição. Malaquias 2:2 fala que Deus transforma a bênção em maldição por causa do pecado do povo. E uma coisa que é interessante: existem coisas que eu não consigo receber, não é porque Deus não queira dar. Deus não te deu porque você não tem condição de administrar aquilo que Deus tem para a tua vida. Você concorda que Deus quer que todos nós sejamos prósperos? Que nós tenhamos o melhor dessa terra? Eu creio nisso. Mas você já viu que tem irmão que vai morrer sem viver isso? Que se Deus der muito para ele, a primeira coisa que ele faz é esquecer de Deus. Tem uns que tem que ser tratado por conta-gota, meu irmão. Como é que é a oração dominical? Alguém lembra? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Depois o que Jesus ensina? O quê? Ok, o pão de quando? Nos dá quando? Então se eu viver 1000 anos, na oração dominical eu estou pedindo quanto de pão? 1000 anos de pão num dia só. Nenhuma padaria faz isso. Mas como é que Jesus está ensinando? Está ensinando de fartura. O pão nosso de cada dia, se eu for viver 1000 anos, me dá tudo hoje, Senhor. Nos dá hoje. Mas tem cristão que ele tem que viver no conta-gota. Porque se dá um pouquinho mais, já relaxa. Mas também Deus, quando prensa, ele vem para a igreja todos os dias. Se não tem culto, ele briga. Mas ele vai procurar até na outra igreja. Mas quem vai buscar, ele vai. E nós temos que aprender a viver felizes, tanto no muito como no pouco. Porque nosso coração nunca estará preso a nada disso. E aí Deus sempre vai poder te acrescentar uma medida recalcada, sacudida e transbordante. É o que vai acontecer aqui. E nós temos que entender o quê? Satanás, ele não pode reter nada que é teu. Amém? O que é teu está na mão dele. Ele vai trazer para a tua vida o dia que ele quiser, da forma que ele quiser. Mas quando eu estou doente, quando eu não tenho condição de administrar o que Deus tem para a minha vida, o que eu começo a falar? O diabo está retendo. O inimigo se levantou. Era para eu ter recebido, não recebi. Querido, o dia que o capeta conseguir reter algo que é de Deus, Deus já não é Deus. Então o problema não está nele, o problema está em mim. Eu lembro quando o Senhor entrou no meu quarto, que eu tinha 17 anos, quando Ele me chamou. Quando Ele me chamou, que o anjo do Senhor veio e o Senhor se revelou a mim e tudo mais. E o Senhor falou assim: você vai ser pastor? Pronto. Aí eu fiquei doido. Primeiro porque eu não queria, mas já que Deus quer, então vamos embora. Eu já queria com 17 ser pastor. Se Deus cumprisse o meu coração, eu já saí do quarto assim: vou pregar no planeta. Se Deus me edifica, me fazendo pastor com 18 anos, antes dos 19 eu já tinha desviado e matado uns 1000 crentes. Por quê? Porque a promessa vem para gerar maturidade na tua vida. Por que Deus traz promessa? Porque Ele quer que você amadureça e comece a trabalhar naquela hora, naquela área, para gerar o ambiente necessário para o cumprimento daquela palavra de Deus para a tua vida. Deus me chamou aos 17, mas só me consagrou aos 24. Graças a Deus por isso. Mas eu tenho que entender que tudo, para que Deus estabeleça algo, Ele quer tratar da minha vida. E reforço o que o pastor falou: esse negócio de fulano tinha que estar aqui, Beltrano, não tinha não, se tivesse Deus tinha trazido. Nossa, essa palavra é para fulano, não é, é para você. E isso é um reflexo de alma doente. Quando eu jogo para outra palavra, dizendo, o fulano está precisando, querido, você é o que está precisando. Então você está negando essa palavra de tão grande que está a tua ferida. Agora, quando eu estou sarado, eu falo: eu recebo, eu quero, eu tomo posse. Isso é minha vida. Eu vou comer isso, eu vou beber isso, eu vou receber isso na minha vida, eu vou viver isso como verdade absoluta de Deus. Mas quando eu jogo para alguém, a minha alma está dizendo se está doente, que eu estou doente ou não. E algumas coisas a gente pode detectar. Conhece alguém que fala assim: essa palavra era para fulano? Conhece alguém que fala assim: não, eu não estou falando mal, só estou fazendo um comentário, né? Porque crente não fofoca, compartilha. Isso me preocupa, porque são almas doentes. Pessoas que você não pode falar nada que se ofende, se chateia, você anda em ovos com aquela pessoa, porque ela tem uma facilidade muito grande de interpretar tudo errado que você fala.
Se alguém te disciplina, fica chateado, murcha, emburra, faz biquinho, sai da igreja, a igreja já não presta mais. Aí depois não entende porque a vida dela não rompe. Ah, não, mas eu tenho um povo que eu acho tão engraçado. Esse seminário vai ser muito interessante. Tem um povo que eu acho tão interessante que eles falam, não estou congregando, mas eu estou na presença de Deus. Eu estou ali, tá, na presença de que Deus? Esse é o problema. Né? É quando eu começo a ver que a minha vida não rompe. Por favor, observe se você não conhece pessoas e famílias inteiras que há 10 anos passados elas continuam até hoje do mesmo jeito. Nada rompe, nada acontece. Por quê? Está doente. E uma coisa que eu não sei se quem conhece da área de medicina aqui sabe que determinadas doenças a pessoa tem que ser o quê? Isolada, porque senão ela contamina os outros. Não tem doenças que são infecto-contagiosas que a pessoa tem que ir para uma UTI e ficar isolada porque ela pode contaminar. E o que eu acho interessante é isso, numa UTI não tem um só tipo de enfermo, mas todas aquelas enfermidades são perigosas, então eles têm que ser isolados. E muitas vezes nós entendemos que Deus isola a igreja. Já ouviram aquela expressão de que uma fruta podre no cesto contamina todas as outras, e aí eu tenho que tirar aquela fruta para que ela não contamine. Entenda bem uma coisa para que a gente possa caminhar em alguns processos de maturidade. Satanás não quer tirar ninguém da igreja. Não se iluda, o diabo tirou fulano da igreja. Não tira, lindão. Quem poda é Deus, quem tira é Deus. O objetivo de Satanás é você ficar dentro da igreja estragado, porque você podre aqui dentro, você contamina quem está bem. Agora, se você está mal e você sai, é Deus que tirou, porque Ele vai poupar o rebanho dele para não ficar com alguém doente aqui dentro, para contaminar quem está sadio.